Olá, paz e graça a todos, bem-vindo ao canal Ativando a Fé. Eu sou o pastor Júlio Reis e hoje é dia dos pais aqui na Igreja da Graça, Santa Ceia do Senhor. Tivemos uma Santa Ceia maravilhosa e eu quero deixar uma mensagem. Já que hoje, no mundo, entre aspas, é o dia dos pais, os pais aqui como eu, que sou pai do Caleb e da Sara, é um dia legal, um dia bacana, mas nós não podemos nos esquecer do nosso pai que está no céu. E não podemos esquecer do nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho. E eu quero trazer uma mensagem falando sobre o Pai, sobre o Filho e sobre nós. Quem aceita Jesus se torna filho de Deus. E eu quero falar do amor primeiro do Pai. Qual que é a função do Pai? É prover. Você vai ver aqui que Deus proveu a salvação para nós. Ele nos curou, nos restaurou, nos fortalece, nos guarda, nos livra, nos protege, nos cura, nos faz tudo. O pai ele tem que prover, proteger de todas as formas os seus filhos. E se você não conhece Deus, ele é o seu pai. Jesus esteve aqui na terra e chamava Deus de pai. Ele não chamava Deus de Deus nem de Senhor, como era o costume dos hebreus, ali Abraão, Isaac e Jacó. Ou era Deus ou era Senhor. Jesus chamava de pai. E a Bíblia diz que todos aqueles que aceitam Jesus Cristo se tornam filhos de Deus. Então, Deus... O principal atributo de Deus é ser pai. E na cultura judaica, o pai era o que provia tudo, que sustentava tudo, que protegia tudo. Então é a simbologia de Deus. E olha o que Deus diz aqui. Antes, ative as notificações, inscreva-se, curte, compartilha, ajuda o canal, ativando a fé, levar a fé para centenas de milhares de pessoas em nome de Jesus, tá bom? Sou o pastor Júlio Reis e quero lhe abençoar. Ah, mas eu não sou evangélico. Não importa, é para todo mundo. Católico, espírita, macumbeiro, praticante, não praticante. É para ateu, é para todo mundo. Eu vou dar a palavra. Aí depois você vê o que você faz com ela aí, tá bom? Se você não conhece, João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus proveu o sacrifício através de Jesus. O Pai é provedor. Quem providenciou a salvação? Foi Deus. Ele disse, filho, você vai ter que ir lá na terra, assumir a forma de carne, vai nascer gerado pelo Espírito Santo, vai nascer em santidade, vai ter que vencer o mal, e Jesus venceu, em forma de carne, e vai ter que receber todos os pecados ainda do castigo. E Jesus, você vai ver aqui, olha o verso 17. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele veio para salvar. Ah, pastor, porque tem gente que fala que Jesus vai voltar a segunda vez e vai ter guerra na terra e tem gente que vai sofrer, tal. Bem, ele veio para salvar. Só que você vai ver daqui a pouco, tem gente que não aceitou a luz, que prefere as trevas. Então essa pessoa ela vai pagar o preço dela. Verso 18. Quem nele crê, João 3,18, quem nele crê em Jesus não é julgado. E quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu fui assistir um filme esses dias, Papai é Pop. Diante de Deus, Shopping Via Norte em Manaus. Só eu assisti o filme. Um filme falando sobre paternidade, sobre o pai se esforçar, sobre a mãe também, sobre as sogras. Um filme maravilhoso, Papai é Pop. Estou ganhando nada, mas é ótimo. Todo pai de verdade, toda mãe de verdade, toda família deve assistir. Muito legal. Vazio. Do meu lado, Minions. Lotado. É um filme de criança, mas um monte de bobagem, um monte de coisa que não edifica nada. Dragon Ball. Eu até gostava quando era do jovem, né? Confesso que às vezes eu gosto, mas... Do mundo, lotado. E se fosse Velozes e Furiosos? Lotado. Saiu recentemente aí, Top Gun, lotado. Não sei quantos bilhões. Se fosse aquele filme lá de sexo, sexualidade, 50 tons, não sei quanto cinza, lotado. Aí mostra que as pessoas amam mais as coisas das trevas do que as coisas da luz. As pessoas preferem a bagaceira, a droga, o álcool, a prostituição, o adultério, do que ir para a igreja, orar, ler a Bíblia, fazer o bem ao próximo, perdoar, amar. E essa é a condenação.
Jesus veio para salvar, mas as pessoas amam mais as trevas. Então é necessário muitos despertarem. Deus é bom, Deus é Pai, e ele fala aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é salvar todo mundo. E ele deu Jesus para morrer na cruz. E olha o que diz no capítulo 6 de João, no próprio capítulo 6, no verso 37. Presta atenção. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Eu até contei a parábola do filho pródigo, muito conhecida. O pai e 2 filhos, mais velho e mais novo. O mais novo não quis ficar na fazenda. Falou, não, isso aqui é muito chato. Tem regra, tem que obedecer, tem limite. Falou, eu quero a minha herança. O pai dividiu a metade para os 2. O mais novo pegou, foi. Foi fazer o quê? Gastou com bebedeira, prostituição, não tinha uma vida regrada, não tinha horário para acordar, não trabalhava, não estudava, não fazia nada. Foi, viveu alguns tempos nessa vida loida. Aí houve uma crise, começou a passar necessidade, procurou outro senhor. A Bíblia diz que não dá para servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, que é pai, ou você serve ao diabo, que é o mau senhor, que escraviza. Ele procurou outro senhor, que simboliza o diabo, foi trabalhar nos campos. Aquele senhor colocou ele para cuidar de porcos. E os porcos comiam lá a lavagem, que era o resto, e nem isso ele comia. Quando ele padeceu pelos pecados dele, ele falou, poxa, os trabalhadores do meu pai têm pão com abundância. E eu sou filho do meu pai, estou sofrendo aqui nessa desgraça. Ele caiu em si, falou, vou me levantar e vou voltar para o meu pai. A Bíblia diz que ele se levantou, voltou. E quando ele voltou, o pai saiu correndo e o recebeu de braço aberto. Mas ele disse, pai, eu pequei e fiz o que era mal perante ti, me trata como um dos teus servos. O pai não tratou como servo, mas abraçou ele como filho. Mas ele voltou arrependido. Jesus está falando aqui, aquele que vem a mim, pastor, você está me ouvindo essa palavra agora? Você saiu da presença de Deus, foi se prostituir, foi usar droga, foi mentir, foi adulterar, você foi fazer coisa errada? Fui. Volta para Jesus que ele vai receber de braços abertos. Você nunca conheceu Jesus, está ouvindo essa palavra? Você sempre foi do mundo? Você fala, eu não vou para a igreja porque tem umas coisas erradas, não sei o quê. Venha! Fuma, bebe, droga, prostituição, adultério, venha! Se você vier e ouvir a palavra e crer e se arrepender, você será salvo. Está na Bíblia, está aqui, ó. Todo aquele, ó. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Jesus diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus. E aí você então não vai mais fazer a sua vontade, você vai fazer a vontade do Pai. O Pai dá a salvação, dá a bênção, como do filho pródigo, dava tudo, mas você tem que obedecer. O filho pródigo não quis obedecer, quis viver do jeito dele, ele viu que estava errado. Talvez você teve um pai, uma mãe ou uma avó, alguém que te criou e te deu um conselho, olha, não anda com essa amizade, e você quebrou a cara. Olha, não é hora de namorar, engravidou uma moça e se lascou todo, ou você ficou grávida e se lascou toda. Sabe, a gente padece por desobedecer. Está lá na Bíblia, honra pai e mãe. Se o seu pai mandar te roubar, se prostituir, tudo bem, aí você não obedece. Mas às vezes o pai avisa de uma amizade, o pai avisa de uma companhia, orienta você a estudar, você a trabalhar. Quantas pessoas não quiseram estudar e hoje quebraram a cara? O pai e a mãe falou. Quantos não quiseram trabalhar cedo, hoje estão padecendo? O pai e a mãe ensinou. Falou da companhia, de andar no caminho errado, mas quantos estão padecendo? Eu perguntei na igreja, quantos aqui se quebraram porque desobedeceu o pai e a mãe? Ó, montão. Quantos aqui obedeceram e se deram bem? Também alguns levantaram a mão. Você que escolhe. Cristo, mesmo sendo filho, Hebreus, capítulo 5, verso 7. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus orou 3 vezes para não ir para a cruz, mas ele disse, seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. E a vontade de Deus é que ele morresse na cruz e ficasse separado de Deus, recebendo nossos pecados. Jesus não queria ficar separado de Deus. Não era nem a morte, não era nem a cruz, era ficar separado de Deus. Mas ele obedeceu a Deus.
Eu expliquei que você sofre de duas maneiras. O filho pródigo não quis ficar na fazenda, quebrou a cara, aprendeu, voltou. E quando você também fica na fazenda ou você obedece a Deus, você sofre, porque o mundo vai te perseguir, a família não vai entender, às vezes o pai não entende, a mãe não entende, a esposa não entende, o marido não entende, o filho não entende. Jesus estava lá na cruz, salvou tanta gente, por que você não desce daí? Ele não podia, ele tinha que nos salvar. Ele foi zombado, ele foi escarnecido, ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi rejeitado, ele foi negado. E ele estava lá na cruz. Desce daí se tu és filho de Deus, desce daí. O que ele mais ouvia, você não é de Deus. Se tu fostes filho de Deus, você não ia estar nessa situação. Às vezes o filho de Deus está passando a situação, a pessoa fala, você não é de Deus, você não é filho de Deus. Olha o que você está passando, olha o que está acontecendo com você. E Jesus orava, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele padeceu e ele aprendeu a obedecer o Pai. Eu e você temos que aprender a obedecer o Pai. E por aqui eu paro. Feliz Dia dos Pais. Eu quero orar por vocês, papais, você que vai ser pai, todos. Obedeça o seu pai que está no céu, seja obediente como Jesus foi, porque olha o que ele diz aqui. 8. Embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Você quer ser salvo? Conheça a verdade que é a palavra de Deus, obedeça a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e seja filho do Pai que está no céu. Hoje é dia dos pais aqui na terra, mas se lembre do seu Pai que está no céu, que mandou o unigênito para morrer no seu lugar, que obedeceu, sofreu e padeceu. E se você crê nele, você vai ter uma eterna salvação. Em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por todos, especial hoje pelos pais, mas eu oro pelas mães, eu oro pelas vós, eu oro por todos. Meu Pai, que todos possam conhecer o amor de Cristo, que todos sejam cheios do Espírito Santo, que todos, meu Deus, tenham Cristo pela fé habitando em vossos corações, e que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Oh, meu Deus, a verdade é que o Senhor nos criou para sermos filhos, para sermos salvos, para estarmos eternamente ao teu lado. E é o que eu peço para todos que estão ouvindo, todas que estão ouvindo agora a minha voz pelas redes sociais, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe muitíssimo, que Deus amplifique os seus termos, que Deus coloque as mãos sobre você, que Deus te livre de todo mal, toda aflição, de tudo que não presta. Bênção de Jabes, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, verso 9. Eu sempre me despeço te dando a bênção de Jabes. Um forte abraço, que Deus te abençoe muitíssimo em nome de Jesus. Feliz Dia dos Pais!